Boa noite. Aqui eu estou recebendo hoje mais uma série, da minha série do programa Poder e Política, que você me honra assistindo toda quarta e sexta. Aqui o assinante do canal 7. Eu vou conversar hoje com uma colega nossa aqui, jornalista. É a Denise Paro, que está nos brindando agora com um livro. Terminou de lançar um livro agora, poucos dias atrás, escreveu um livro curiosíssimo. Eu confesso para você que eu não li ainda, apesar de ser um leitor voraz, gosto muito de ler, não tive a oportunidade de ler o livro da Denise. Chama-se Do Descaminho aos Novos Caminhos, Foz do Iguaçu. Então vamos à conversa com a Denise. Obrigado por ter vindo, Denise. É uma satisfação, Hélio. Boa noite. Boa noite para os telespectadores da Foz TV também. Muito obrigado. Denise, então, livro novo na praça. É o primeiro que você escreve? É o primeiro livro. E eu estou vendo aqui que tem quantas páginas? 220 páginas. Com o índice era 240. Você levou quanto tempo para escrever essa maravilha? Eu levei cerca de 3 anos. Nossa! Mas assim... Por quê? É o seguinte, na verdade, eu... Você tem outros projetos, imagino. Sim. Na época eu trabalhava na Gazeta do Povo, na sucursal correspondente, tudo. Exatamente. E o tempinho que sobrava, corria lá e escrevia um capítulo. Exatamente. Vamos ao livro propriamente dito. Repetindo, o nome é Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Vamos lá. O que esse título quer dizer o quê? Vamos começar pelo primeiro. Descaminho é o contrabando do Paraguai? Exatamente. Então, o que nós chamamos de descaminho, legalmente, é aquela mercadoria que entra e ela o consumidor não paga imposto sobre essa mercadoria. É descaminhada. Exatamente. Diferente do contrabando. Exatamente. Que na imprensa, no senso comum, acaba se confundindo tudo como contrabando. Né? Então, explique mais uma vez, didaticamente, a diferença entre contrabando e descaminho. Então, contrabando refere-se a mercadorias que são proibidas de entrar no Brasil. Tá. Então, independente de cota, ela tem um ingresso proibido no país. Por exemplo, pneu. Cigarro. Então, você não tem... Remédio. Exatamente, não tem cota para esses produtos. Esse é o contrabando. E o descaminho é aquele que não paga o imposto. Você adquire uma mercadoria para revender. Exatamente, mas você tem que pagar o imposto referente ao que excede a cota de $300. Esse é o descaminho. Bom, esse é o descaminho. Agora, aos novos caminhos. O que é que vocês querem dizer com novos caminhos? São o politicamente correto? É? Não necessariamente. O que seriam os novos caminhos? Os novos caminhos referem-se às perspectivas para Foz do Iguaçu. Quais são elas? Então, nós temos uma perspectiva com base em estudos feitos, encomendados pelo Codefos, por exemplo, de aumentar o potencial turístico, de investir em logística e também pensar também nesse desenvolvimento do polo de educação da cidade. E a saúde tem um potencial aqui em Foz também, em razão da localização estratégica, por receber brasiguais, por receber moradores da região. Então, são pilares que a cidade tem potencial de desenvolvimento. Mas para isso, há a necessidade de uma seriedade por parte dos políticos também. Né? Os nossos dirigentes. Exatamente. Homens públicos. Sim. Que, casualmente, nos últimos 4 anos, foi uma lástima, não é verdade? Esses novos caminhos não podem se aplicar a rigor com essa administração que ficou para trás, não é? Com que certeza. Nos envergonhou. Com certeza. A senhora acompanhou? Naturalmente, né? Ô, Denise, você também, durante um bom tempo, foi correspondente aqui na fronteira da Gazeta do Povo, o maior jornal do Paraná, que agora levou um baque. Você ainda é correspondente deles? Não, O grupo lá repetidor da RPC, né? RPC, não, eu fui... O herdeiro, como se chama lá? É o Dr. Guilherme. Mas tem outro nome, é o Chiquinho? É. Carinhosamente chamado de Chiquinho. Sim, Dr. Francisco, exatamente. O Chiquinho. Sim. E você ficou muitos anos lá, mandando notícia daqui para lá? Sim, então eu trabalhei na Gazeta do Povo durante 17 anos. Nossa!
Então a Gazeta tinha uma sucursal aqui em Foz do Iguaçu que funcionava junto à RPC. Certo. Tinha um escritório dentro da RPC, porque é do mesmo grupo. Isso. E por condições da imprensa, né, isso não aconteceu só com a Gazeta, outros jornais acabaram fechando ou reduzindo o pessoal. A Gazeta fez um corte drástico em pessoal, sim, fechou a sucursal aqui, fechou a sucursal em Ponta Grossa também. Isso lá naquela época, ou agora recente? Há 2 anos, né? Há 2, 3 anos. E agora culminou com, encerrou o jornal impresso. Agora, a parte impressa vai ficar uma vez por semana e agora vai dominar o jornal, que está dominando agora é online. Migrou para a internet, exatamente, eletrônico, que é o novo filão da comunicação no mundo, ó, não é? Sim, sim, é o novo filão, mas nem todo veículo tem a sustentabilidade econômica nesse segmento ainda. Só que o pessoal da Gazeta do Povo contou uma história que eu escutei essa história, mas não digeri muito bem. A senhora vai me ajudar a fazer descer melhor. Eu vi lá os executivos do jornal dizendo que estão aplicando 20 milhões de reais para fazer essa migração do papel para o meio eletrônico. Ora, a senhora poderia me explicar? Olha, eu não sou mais funcionária da Gazeta. Mas com o seu faro, o que a senhora me diz? Gastar uma fortuna dessa para migrar do impresso para o eletrônico? Talvez eles estejam investindo numa plataforma diferente da usual, dando um salto assim, maior para tentar realmente se estabilizar nesse mercado de internet, porque é um mercado muito competitivo. Porque o que acontece com a comunicação? Antes da era da internet, na comunicação, nós consideramos a internet como uma quebra de paradigmas, é um novo modelo. Divisor de águas. Exatamente. Antes da internet, a comunicação ficava centralizada nos veículos de comunicação de massa, jornais, TVs, rádios. A informação chegava tardiamente. Sim, e eram poucos emissores. Isso. Com a internet, o que aconteceu? Pulverizou, então são muitos emissores. Então eu posso ter meu blog, você tem o seu blog, cada um tem uma sua conta pessoal no Face. Isso começou a concorrer com os jornais. E está matando os jornais impressos. A verdade é essa. É verdade, Vamos citar aqui? O Washington Post já está migrando. Sim. Até o New York Times, o maior jornalão do mundo, New York Times. Os grandes jornais do mundo estão repensando o modelo de papel impresso. Exatamente. Não é verdade? Estão migrando. Aqui no Brasil não é diferente. A Gazeta do Povo, o Estadão também, que você corresponde aqui. Atualmente você é correspondente do Estadão, um grande jornal brasileiro da família Mesquita. Eu reputo um dos melhores jornais do país. Ele também está migrando devagarzinho. Exatamente. A tendência é essa. Ô, Denise, aqui na fronteira nós temos bons veículos de informação? Olha, isso merece um estudo até científico por parte da academia. Por que os jornais não conseguem se estabilizar em Foz? Isso. Então, há muito tempo, eu não sou daqui de Foz do Iguaçu, eu moro aqui há cerca de 20 anos. Mas temos 2 décadas. Mas do que eu acompanhei nessas 2 décadas é a predominância de um jornal local. Nós temos um jornal diário que vai fazer 30 anos. Numa cidade de mais de 256 mil habitantes. Que curioso é isso? Então, agora nós temos que, assim, o que está por trás disso? Cascavel, que é uma cidade de porte... Tem 4, 5 jornais diários. É similar, tem 4, 5 jornais diários. Então, é muito curioso. O que está por trás disso? Então, isso é uma pesquisa mais científica. Talvez até um TCC, um termo de conclusão de curso, alguma coisa nesse sentido, exatamente. Né? Porque, para mim, realmente, eu nunca consegui entender isso. A minha querida Azedinha, eu chamo de Azedinha. Agora, bom, mas enfim, deixamos ela aí. Ela está aí há 3 décadas, né? Se ela está há 3 décadas, é porque tem gente que compra. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem gente, enquanto tiver gente que compra... Mas uma cidade dessa, Hélio, eu acho que merecia, né, outro jornal. Nós devemos ter para ter uma maior democratização da informação. Ô, Denise, me cite, por exemplo, você que é top de linha do jornalismo hoje, porque você corresponde para grandes jornais, o Estadão, foi da Gazeta. Me cite 3 grandes jornalistas da atualidade hoje que você admira? Alberto Dines, que eu acho que é um jornalista que tem uma visão crítica até do próprio Observatório trabalho. Social, o velho Dines da extrema esquerda. Continue. Quem mais? Quem mais? Você que o primeiro, Dines. Quem mais?
Eu gosto do Caco Barcelos, Muito bom. que é um jornalista... Você leu o livro dele, Abusado? Sim. Espetacular. O Caco Barcelos tem um trabalho impressionante. Ele é um jornalista de TV e ele tem essa ele é bom. profundidade. Quem mais? O terceiro, por exemplo, você já falou do Caco, eu concordo. O Diniz é uma questão de opinião sua. Sim. O Caco é muito bom. Tem aquele livro dele, é um best-seller, Abusado. Que escreveu sobre o Marcinho. O Rota 66, A Polícia que Mata. Então, Isso. ele tem uma E tradição. temos uma meia dúzia de excelentes jornalistas. Sim. Não é? Com certeza. O Brasil tem, assim, Voltando ao talentos seu no livro, jornalismo. quantos exemplares já vendeu? Você tem acompanhado as vendas? Cerca de 300. Na verdade, eu não consultei a editora, assim, faz um tempo já. Mas a tiragem inicial foi de 500 Muito exemplares. bom. Já, nós tivemos um cidadão aqui, um jornalista aqui também, que escreveu um livro, na primeira semana vendeu 60 mil exemplares só em São Paulo. A senhora já viu falar essas coisas? 60, sim. 60 mil exemplares para editores brasileiros, escritores nativos, é uma coisa assim fora do comum. Sim. Raramente se vê isso. Claro. Ninguém vende 60 mil exemplares. Com certeza. Ainda mais no Brasil, onde o índice de leitura não é um dos melhores, né? Pouco. E, Denise, você sabe que agora nós temos a livraria Curitiba ali no shopping, né? Sim. E tem um veículo também que eu compro muito livro. Eu não vou mais, é raro eu ir em livrarias agora. Chama Estante Virtual. Conhece, né? Sim, conheço. É um site. Você pesquisa lá e ali as pessoas compram um livro novo, lê e repassa para outras pessoas e para na estante. Você compra mais barato. Então, por isso também está dando impacto nas livrarias físicas, né? O que me cita três predicados para que o jornalista tenha sucesso na sua atividade? Só três que eu vou pedir. Ética. Precisão na apuração. 2. E a expressão verbal, que seria a questão da escrita. Ter o dom da escrita. No caso do jornalismo impresso, né? Certo. 3, então, né? E a senhora não esqueceu de citar um dado importantíssimo, que para mim, é o que consegue me levar esses anos todos, é a fonte. Aquela sagrada fonte que traz a notícia para a gente. Sim. Mas isso é muito importante, não é? Não, com certeza. Você tem que ter um rol de fontes e isso com o tempo você vai adquirindo, né? Os Com o jornalistas tempo. mais A experientes. senhora sabia que eu tenho um blog que está no ar há 16 anos? Sei. Você não sabe? Vamos fazer o meu comercial, Luizinho. Hein? Luizinho, meu assistente ali está terrível. Eu tenho um blog que chama hlucas.com.br, que nasceu em 2001, olha só. Logo já se vão 16 anos. Quando eu lancei, chamava-se linguadetrapo.com. O língua, D-I, trapo. As pessoas me perguntam, mas Lucas, afinal, que apelido é esse? Ninguém me botou. Eu criei o Língua de Trapo. Foi uma jogada de marketing, de publicidade, para chamar a atenção, entendeu, Denise? Sim, entendi. Faz parte. Isso faz parte, deu certo. Faz parte. Tanto é que ele está há 16 anos no ar, hlucas.com. As pessoas começam a me perguntar, mas afinal, leitores têm? Eu digo, 17. Todo dia tem 17 leitores que abrem para ler. Entendi. E eu, na minha atividade, eu tive sucesso por 2 fatos. Primeiro, 2 no caso. Eu sempre, acostumei a falar rigorosamente a verdade, nua e crua, sem empastelar. Eu falo a verdade. Arrumei alguns processos por causa disso. Claro. Não foram poucos, mas nunca fui condenado. Passei incólume. E também falar a verdade, no jornalismo, quem fala a verdade fica meio amaldiçoado. Eu falar a verdade, aconteceu, vamos contar, sem meias palavras. E as fontes também, né? E quando o pessoal descobriu que tinha um língua que falava, contava, aí vamos mandar para o língua. E começaram a mandar para mim, eu comecei a... Você começou a cultivar as fontes, no caso. O Estadão, você corresponde para o Estadão, manda suas... Você faz diários? Não, o né? Estadão Como é que funciona? Nos aciona quando há uma demanda de uma notícia com repercussões nacionais, como o Jornal Nacional. Exatamente. Caso agora, desse grande roubo no Paraguai, o Estadão pediu, né? Exatamente. Você já mandou matéria? A semana toda, praticamente, eu fiz matéria para o Estadão em relação a esse caso.
Mas, assim, são notícias com repercussões assim, Nacionais, nacionais que interessam um jornal de porte nacional. Sem dúvida. Então, fatos locais Não tem porquê. Não tem porquê. Vamos citar 3, eu queria que a senhora citasse para mim 5 grandes jornais brasileiros que pautam realmente a notícia no país. Naturalmente, o Estadão, Sim, Folha de São Folha Paulo. de São Paulo, O Estado de Minas é um grande jornal. que não, curiosamente não é lido aqui. Vamos lá, mas aqui Estadão, Folha, Estado de Minas, você falou. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, concordo. E E Valor Econômico, aí já Globo, vem né? Nós o temos Globo, o Globo e também tem o... Tem penetração. Da RBS, né? É o Globo. 0 Hora também, que é o do Rio Grande do que Sul. já é mais lá para o sul. É. Ô, Denise, vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Essa senhora aqui na minha frente, é professora de jornalismo, experiente, mora há 20 anos em Foz, muito querida nos meios universitários e é uma jornalista famosa. Um dia eu quero ser assim. Vamos para o intervalo. Estamos de volta conversando com a jornalista Denise Para. Vamos voltar aqui, Denise, para o seu livro, Do Descaminho aos Novos Caminhos. Eu vou começar a falar e depois você termina. Claro. Quando eu cheguei aqui no início dos anos 90, lá se vão 90, 2000, Uns 30 anos. 27 anos. Do início dos anos 90 até final dos anos 2000, 98, 99, esse mercado de compras aqui no Paraguai foi considerado pela revista Forbes o terceiro maior polo comercial do mundo. Perdia na época, para mim, parece que para Miami e lá na Ásia. Eu cito esse dado no livro da Forbes. Você lembra, né? É. Girava aí 12 milhões de Sim, dólares. Exatamente. 12 bilhões de dólares ano. Sim. Bilhões. E lá, nessa época, grandes fortunas foram erigidas aqui na fronteira de famílias tradicionalíssimas de sangue azul. Não vou dar um nome porque não sou indelicado. Hoje não, já dei lá atrás no Língua. Muita fortuna se fez em cima do descaminho e do contrabando. Exatamente. Famílias tradicionais, hotéis tradicionais, durante aí 7, 8 anos, ganharam muito dinheiro. Inclusive por contrabando de café, né? Exatamente, naquela época também. Vamos nos ater agora do Paraguai, aqui de eletrônicos, etc. e tal. E ganharam muito dinheiro. Nós tínhamos aqui na quarta-feira o dia do bate e volta. Sim. Tínhamos, em média, 2.000 ônibus, era um comboio. Eles chegavam de manhã, ia para o hotel, tomava banho, ia fazer as compras, de tarde saía o comboio. Era o dia do bate e volta. Fala disso? Falo disso. Inclusive tem uma imagem muito interessante do comboio, eu vi logo no início. E não tinha como fiscalizar, porque não. 2 postos, né? Exatamente. O posto de Medianeira, você lembra? Não tinha como, era o chamado famoso barracão. Barracão, exatamente. Aí eles tinham o pessoal que via se o barracão estava fechado ou aberto. Exatamente. Aí avisava no hotel, barracão fechou, saía todo mundo. Sim. Era uma loucura essa Era fronteira, uma loucura. né? Era uma loucura. E muita gente ganhou dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Em cima das outras pessoas também, E inclusive, curioso que essas pessoas que ganharam muito dinheiro, eu hoje ouço-as. Vim com esse discurso politicamente correto. Sim. Tem que acabar com esse negócio Você de sabe que muamba. eu sinto Nosso isso. negócio é o turismo. Exatamente. A senhora abordou isso aqui? Tem uma entrevista muito interessante no livro que foi concedida pelo Dr. Marcos Araguari. Conheço. Que na delegado época, que na época estava hoje ele está no GAECO, na época ele era delegado de homicídios. Eu entrevistei ele em razão para explicar a questão do alto índice de homicídios. Também a ver com o contrabando. Exatamente, é reflexo, né? E ele questionou, na época ele falou assim, tem uma falsa moral por parte de até alguns órgãos de imprensa. Sim. Que, assim, por trás acabam amenizando a questão do contrabando. Não né? falam abertamente exatamente. isso que nós estamos tratando aqui. Exatamente. Que é a verdade da história. A história é essa. Exatamente. Nós tivemos aquele boom de compras, Sim. que embolou tudo, contrabando de caminho, e a receita em berço esplêndido. Não é? Claro. Até porque eu não estou dizendo que ela era conivente. Provavelmente ela não tinha meios
para controlar tanta gente. Mas aqui em Foz tem uma situação atípica. Até eu entrevistei o Mauro de Brito, você Lembro, lembra, doutor Mauro de lembro. Brito? Famoso Ele aqui. foi declarado persona não grata Foi. na Câmara de Vereadores por estar combatendo contrabando. Isso. É uma coisa curiosa. Então, Quer dizer, nossos políticos exatamente. que deviam bater palmas, dar uma moção de aplauso, declararam no pessoal. Eu lembro disso. Você lembra disso? Porque ele arrochou um pouquinho a fiscalização. Exatamente, está aqui no livro isso. É por isso que de vez em quando eu chamo Foz do Iguaçu a cidade onde o rabo abana o cachorro. Porque aqui tem coisa do Arco da Velha. Tem. Não é verdade? Com certeza. Para nós que somos jornalistas, é um maná dos deuses, não é? Porque com certeza. Tem notícia. Coisa para contar, não tem? Tem coisa para contar. Ô, Denise, sabe o que eu soube aí nas últimas horas? Que aquele grande assalto ali na Transsegur do Paraguai, você deve saber também, tem suspeita de que policiais paraguaios estejam envolvidos com os bandidos. Exatamente. Sabe por quê? Porque durante 3 horas Sim. que aconteceu o assalto propriamente dito, 3 horas, eles ficaram lá dentro, Sim. 3 horas. Não apareceu um policial paraguaio. Com aquele monte de tiro, ficou todo mundo de longe. Acuado, E agora nós soubemos também que o governo paraguaio, provavelmente o presidente da República, Horácio Castro, mandou afastar a cúpula daqui da Polícia Nacional de Cidade do Leste. Você sabe disso, né? Sim. Já mandou para o Estadão? Hoje já saiu alguma coisa no Estadão. É que eu estou fazendo em parceria com outro repórter lá de São Paulo, e o Estadão já Foi já isso que deu se disso. passou. Sim. Houveram também 15 presos, Sim, 15. E mais alguns soltos, você sabe, A né? justiça soltou 7. Sim, isso. Porque não pode, a polícia não pode. Desculpe. A polícia não pode sair por aí e ver um cara com a bunda cheia de barro e prender. E dizer, você é um assaltante porque você está sujo. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Aí o juiz, a justiça, Claro. precisa de prova para mantê-los presos, né? E quanto ao valor também mudou, né, Denise? Exatamente. O que é que mudou lá? A estimativa inicial da polícia era 40 milhões. De dólares? Exatamente. 120 milhões. Exatamente, 40 milhões de dólares. E Não, agora... 40 milhões de dólares, que seriam 120 milhões de reais. De reais, exatamente. Esse é o primeiro número. Sim. E agora baixou virou para 40 milhões de reais. Foi 11 mil 11 mil dólares. 11 milhões de dólares. E a empresa, sim, se pronunciou Transsegur, após deu a esse número. notificação do Ministério Público, né? O Ministério Público paraguaio teve que notificar para ela revelar o valor. É verdade. É. Você é da época também, Denise, que ir no Paraguai de carro era um risco tremendo, porque havia lá um hábito dos famosos achaques. Eu fiz até matéria para o Gazeta do Povo sobre Você lembra isso. disso, né? Sim, lembro. Eu fui abordado uma vez sim, lá. Sim. Se eu não tivesse me identificado como um profissional de imprensa, acho que o cara ia me tomar um troco lá. Era ruim aquele negócio lá. Deu uma melhorada, Denise, de uns tempos para cá? Mudou? Eu acho que deu uma melhorada, mas o problema ainda existe. O Paraguai está fazendo um esforço no sentido de melhorar até a própria imagem do país. Há assim, uma série de mudanças em curso, mas aqui e acolá a ainda questão tem relatos, assim, né? não é de uma hora para outra que você vai extinguir uma prática porque dessa. isso está enraizado nos hábitos. Exatamente. Enraizado. Sim. Você se lembra de um colega nosso, um jornalista também famoso, o Mori Conin, que quase foi morto lá? Lembro. Pode falar disso, para quem nos assiste? Ele estava lá fazendo uma matéria, né, de jovens que eram recrutados para as Forças Armadas. Jovens Não foi? Adolescentes recrutados para as Forças Armadas. Com garoto de 14, 15 anos. Sim. E lá ele foi pego pela polícia e levou uma surra de corrente de ferro, quase morreu, não foi? Foi. Ele trabalhava na época para o estado do Paraná, aqui em Foz. E ele foi... Quase mataram. Quase. E aquilo parou na Comissão de Direitos Humanos da OEA e me parece que chegou até na ONU também. Deu uma grande repercussão. Sim. Esses assaltantes que praticaram o assalto, eles continuam naturalmente a raia miúda, porque eu quero crer que os chefões já foram embora. Eu chamei os de boi de piranha. Sim, todo mundo está falando isso. Boi de piranha ficou para trás, esquecido, né? Exatamente. Eles ainda estão aí na região, né, Denise? Está um clima de tensão, principalmente Itaipulândia, São Miguel, até propriamente Cascavel, onde conversei com uma moradora de Cascavel. Ela disse que a informação que se tem passado lá da própria polícia é para as pessoas ficarem em casa, evitarem ficar na rua, dentro de carros. Então há um clima de tensão na região em razão desse fato, né? E a população tem que ficar muito atenta. Exatamente. Desconfiar de pessoas estranhas, né?
É complicado. Voltando para o livro, do Descaminho aos Novos Caminhos. Ô, Denise, você, por exemplo, você escreveu o livro, mandou para a editora que cuida da comercialização? É, Epígrafe. Foi a Piga, ela que cuida da comercialização? Sim, sim. Eu estou vendo que o seu livro aqui custa R$40. É. De cada livro, unidade que vende, quanto é que fica para o autor? Aí depende do contrato que se faz com a editora, Mas em média, né? Tem um em média é o percentual. quê? A editora que fica com o grosso? Ou Depende do contrato. Por exemplo, tem editora que você não entra com nenhum capital para fazer o livro, né? Ela é responsável. Ela banca os custos, então, né? Tem Isso várias é modalidades, tem várias modalidades de contrato, Você né? pretende continuar escrevendo, Denise? Eu pretendo continuar escrevendo. É gostoso escrever? Ter o prazer de ter um livro na praça, né? Sim, até essa questão da história, eu gosto muito, né, de escrever sobre memória, história. Você se formou em jornalismo aonde? Na Universidade Estadual de Londrina. É o UEM? Well. Muito bem. Eu tive muito prazer em recebê-la. Parabenizo-a pela sua carreira vitoriosa no jornalismo, que é chamado de Quarto Poder, né? Sim. E pelo livro que eu vou ler e vou emitir uma opinião. Claro. E agora nós chegamos ao final. Você quer colocar mais Claro. alguma coisa? Eu queria agradecer, Hélio, pelo espaço, pela oportunidade. E foi com muita satisfação que eu vim aqui. Foi eu que tive também. Muito obrigado a todos. Você que nos assistiu, tenha um bom final de semana. Não esqueça, hein? Segunda-feira, dia 1º, às 16 horas, você pode ir ali no Hotel Internacional. Hoje é o Golden Tulip. Fica na Almirante Barroso. Antigo Hotel Internacional. Vai lá prestigiar o Chico e o Nilton Bobato. Eles serão empossados prefeitos de Foz. Bom final de semana. Vá atender a senhora. Ah, sim.